Ô professora, tudo certo? Vou gravar um vídeo aqui rapidinho para falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico. Bora apresentar? Bora, fechou. Então, bom, a gente começou a observar coisas esquisitas relacionadas à luz e eletricidade ali por 1873, quando alguém observou que ao um certo material ser iluminado, a resistência dele variava. A gente pode tentar explicar isso, pensar, por exemplo, talvez a luz estivesse aquecendo o material, e isso estivesse aumentando a condutividade dele, ou algo nesse sentido. Mas tinha mais coisas esquisitas nessa história. Por exemplo, que a luz precisava ter uma frequência mínima para conseguir causar esse efeito no material. Então não era qualquer cor, qualquer espectro de luz que era capaz de causar esse efeito. Tinha um threshold duro, um limiar, qual abaixo daquilo a gente não observava efeito nenhum. Outra coisa que era observada, que não condizia com as explicações que se tinha na época, era que a energia cinética do elétron que era emitido, ela estava relacionada à frequência do material. A energia cinética máxima, para uma certa frequência de iluminação, ela era sempre a mesma, ela era sempre existia uma frequência, uma energia cinética máxima para aquela frequência de luz que não dependia da intensidade com que estava iluminando. Então, se eu iluminasse com a frequência abaixo da necessária, com a cor abaixo da necessária, mesmo se eu iluminasse muito ou muito concentrado, eu não causava o efeito. E para uma certa iluminação que já causasse esse efeito, a energia do elétron era fixa, independente de quanto eu iluminava. Então, se continuou estudando sobre isso, mas a princípio do que se entendia de luz e desses fenômenos elétricos, não se conseguia encontrar explicações para essas coisas esquisitas que eu descrevi. Então, para a gente conseguir pensar numa explicação para ser feito, a gente tem que pensar na luz não como uma onda com uma certa frequência que vai ter uma certa energia, como eu vim falando mais ou menos, mas como alguma coisa quantizada, como um feixe de coisas discretas que a gente vai chamar daqui para frente de fóton. E aí a explicação completa para esse efeito só veio lá em 1905 com Einstein. Então, como é que funciona essa história? Quando um fóton incide sobre um material, ele vai dar alguma energia para esse material. E a gente sabe que os elétrons, hoje em dia a gente sabe que os elétrons eles se distribuem em certas camadas de energia. Que eles podem ir de uma camada para outra se eles receberem uma energia externa, se eles forem excitados. Eles podem inclusive entrar em condução, se eles passarem o band gap de energia do material, a condutividade do material vai aumentar. Ah, então, bom, isso fornece uma explicação para a energia mínima. Se a gente não conseguir dar energia suficiente para o elétron para ele passar de uma camada para outra, a gente não vai nem conseguir excitar esse elétron, nem fazer esse elétron ir embora, nem liberar esse elétron, fazer ele passar o band gap. Então, a quantização vem daí, porque a energia do fóton, ela depende da frequência. Então, se a gente pensasse na luz não como um feixe de fótons, mas como uma onda contínua, a gente não teria como aplicar esse raciocínio. E essa energia mínima que a luz precisa fornecer, que o fóton precisa fornecer para conseguir liberar o elétron, é chamada função de trabalho. A função de trabalho está relacionada à frequência da onda, à frequência da luz, desculpa. Nesse caso a gente está pensando na luz como corpuscular, certo? Então, bom, só ilustrando um pouco melhor isso que eu vim falando em relação a níveis de energia, se a gente conseguir fornecer para o elétron uma energia que seja maior do que o band gap dele, do que a energia que é necessária para um certo material isolante, para a banda de valência dele, para ele ser promovido para a banda de valência, para o último elétron ser promovido para a banda de valência e esse material começar a conduzir, essa diferença de energia chamada de band gap. Então, a gente pode excitar o elétron de tal forma que ele não entre em condução. A gente poderia levar o elétron de uma camada para outra sem que ele entre necessariamente em condução, e aí isso está relacionado a outros efeitos que não é o fotoelétrico. A gente não conseguiu liberar de fato um fotoelétron, mas está relacionado, por exemplo, à fosforescência.
Então essas mesmas ideias, que estão todas elas relacionadas à quantização da luz, elas estão relacionadas a outros efeitos aqui. Já explico a imagenzinha que eu pulei ali. Elas estão relacionadas também a outros efeitos, e alguns desses efeitos são bastante utilizados na eletrônica, na elétrica e em outras áreas. Por exemplo, outros efeitos que estão relacionados são o fotocondutivo. Então, quando a gente ilumina um material, a gente observa uma queda na resistência dele. Foi a primeira coisa que se observou ali relacionado ao efeito fotoelétrico. A resistência do material mudava quando incidia a luz. Isso está relacionado a gente ter mais elétrons livres no material. Efeito fotovoltaico é muito similar, só que a gente consegue direcionar esse elétron por meio de uma junção de dois semicondutores para conseguir gerar de fato uma diferença de tensão. Então a gente consegue induzir uma diferença de potencial a partir da iluminação desse material, que é o que é amplamente usado hoje em dia nos painéis fotovoltaicos. E pensando, se a gente não conseguir liberar esse elétron, se a gente não ultrapassar o band gap dele, a gente tem o efeito de fosforescência, que alguns materiais bem específicos aí, eu vi um pouco a explicação por trás disso, mas não a fundo. Alguns materiais, quando o elétron fica estável, eles demoram bastante tempo a voltar a liberar o elétron, ao elétron perder energia e voltar para sua camada original. Ao voltar para a camada, ele vai liberar essa energia na forma de luz. A maioria dos materiais, quando o elétron é excitado, ele volta de forma rápida e a gente não observa esse efeito de fosforescência, a gente só observa a liberação de luz. E pelo breve que eu pesquisei em relação a esse efeito, ele está relacionado a esse nível de energia para qual ele foi ser meio que um estado quântico proibido, da qual ele não consegue voltar depois de bastante tempo. Mas a base disso é basicamente o mesmo efeito que a gente vem estudando aqui do fotoelétrico. E eu coloquei aqui o setup experimental que é descrito no livro do Halliday para fazer esse estudo. Então, a partir de um feixe de luz incidente que incide em cima de um material, a gente vai conseguir liberar um elétron. Então, vai conseguir fazer com que um certo elétron ultrapasse, vá para a banda de valência dele e entre em condução. A gente consegue coletar esse elétron por meio de um dispositivo aí que o livro chamou de coletor. E a gente consegue observar, induzindo uma tensão, a gente consegue observar por meio de um amperímetro o aumento ou diminuição da corrente devido a esse elétron que foi liberado. Esses elétrons que foram liberados, né? Não apenas um. Bom, fiz aqui uma apresentação breve. Não sei como a professora queria exatamente que isso fosse falado, se fosse algo um pouco mais formal, detalhando mais sobre isso. Mas pelo que eu vi no livro do Halliday, que ele explora melhor é basicamente realmente o conceito de função de trabalho. Talvez fosse um assunto que eu poderia ir um pouco mais a fundo. Qual energia é necessária para que, dado um certo material, a gente consiga liberar um fotoelétron. Beleza, professora? Se tu quiser que eu fale mais sobre esse assunto, que eu me aprofunde um pouco mais, daí só me fala que eu alinho isso. Beleza? Valeu, professora. Até mais.